e Lilian de Souza. 10h41, dando sequência ao CBN Campinas, agora a gente vai falar com a doutora Raquel Stuck, que é infectologista da Unicamp, porque a farmacêutica Pfizer entrou com pedido de autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para a vacina da Covid-19, contra a Covid-19, possa ser aplicada em crianças com idades entre 5 e 11 anos. Bom dia, doutora, muito obrigada por atender a CBN. Bom dia, Lilian, bom dia, Flávio, bom dia a todos que estão conosco nesta manhã. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Doutora, qual é a expectativa com esse pedido da Pfizer agora, né? Porque outros países, inclusive, já estão vacinando crianças menores de 12 anos. A senhora acredita que, de fato, essa liberação deve acontecer aqui no Brasil também? Eu acredito que sim, Lilian, e nós... porque a documentação já foi entregue, a Pfizer tem uma documentação muito robusta, porque ela já vacinou centenas de milhares de crianças nesta idade, já com a demonstração de eficácia e da segurança. Então, eu acredito que sim, que não deve ter nenhum documento aí faltando e que a Anvisa deve liberar logo a vacina da Pfizer para essa idade das crianças, e isso é muito importante. Vamos falar dessa importância, dessa segurança da vacina, uma vacina até diferente, entre aspas, né? Porque é uma dosagem menor para ter menos reação nas crianças de 5 anos para cima. E durante o período de liberação para 12 anos para cima, muitos pais tiveram, sem dúvidas, pessoas que eu tenho até dentro do meu círculo de amizade, e que são pró-vacinas, mas quando falava do próprio filho, entrava em alguma dúvida sobre a eficácia, sobre mais a segurança dessas vacinas. Imagino que para a criança, então, de 5 anos, lembrando, eu milito aqui pelo imunizante, pela vacina. Eu estou aqui na expectativa enorme para a Anvisa liberar o quanto antes, queria que fosse essa semana e que já chegassem os imunizantes. Como é que a gente traz e o que a gente tem de informação sobre a Pfizer para a segurança dessas crianças? Você tem razão, Flávio, tem muitos pais, muitas famílias muito inseguras pela divulgação até maior do que de fato as reações que aconteceram, não só nas crianças acima de 12 anos, mas em adultos jovens também, que é aquela reação rara pela vacina, né, que é a miocardite, uma inflamação no coração, mas que é uma complicação relativamente frequente para quem tem Covid. Acho que então isso a gente não deve perder de vista, né? Felizmente, com a vacina, isso é muito raro, mais na segunda dose, mais no sexo masculino e mais naqueles acima de entre 20 e 29 anos. Mas houve relatos, sim, né, nessa faixa etária de 12 anos. Nesta documentação, ou nessas crianças entre 5 e 12 anos que já foram vacinadas com a vacina da Pfizer, com esta dose infantil, vamos dizer assim, que é 1/3 da dose do adulto, nenhuma reação adversa, né, foi relacionada à vacina da Pfizer. Nem nos trabalhos de fase 3, que são esses que a Pfizer, né, provavelmente entregou aqui para a Anvisa, e nós também não temos relato, né, de reações graves na faixa, já nos países que estão fazendo a vacinação desta idade. Então, e sabemos que complicações graves da Covid nós podemos ter, sim, nessa idade. E o que acontece, né, Flávio, Lilian e quem está conosco agora? Quando nós vacinamos a população adulta, proporcionalmente nós vamos ter, sim, um aumento da doença em pessoas ou não vacinadas, onde as crianças hoje, né, se incluem, ou naquelas pessoas que respondem mal à vacina, que a vacina não é tão poderosa, vamos dizer assim, né, para proteção. Então, proporcionalmente, foi que a gente viu na Europa, foi que a gente viu em Israel, nos Estados Unidos, um aumento do número de casos nas crianças, um aumento de casos graves com internação
inclusive um aumento proporcional ali da mortalidade. Agora, em relação à vacina, neste momento, com este 1/3 da dose, inclusive, a vacina se mostrou muito eficaz e muito segura também. Então, eu acho que o fato da gente estar aprovando ou termos esta vacina, possivelmente, num período posterior aos outros países que já iniciaram a vacinação, também nos dá mais segurança, né, de indicar fortemente esta vacina. Doutora, eu vou pedir só para a senhora reforçar, porque a senhora trouxe uma informação muito importante. Teve muita fake news em relação à vacina da Pfizer aqui dos adolescentes. Queria que a senhora reforçasse, embora a senhora já tenha acabado de dizer. Não houve, então, relatos de casos graves, né, de reações graves nessa faixa etária que agora a Anvisa pede, então, a aprovação para aplicar no Brasil. Isso, até o momento, Lilian, não houve. A gente sabe que em relação às vacinas de RNA mensageiro, né, no Brasil a gente só tem a Pfizer, mas no resto do mundo tem a Pfizer e a Moderna, a gente teve muita fake news mesmo, né, a começar do chip que a gente ia virar jacaré. Então, que claro, isso, né, nós não temos uma população de jacarés agora após vacinação. Então, a mesma coisa, nas crianças e até este momento, onde nós já temos centenas de milhares de crianças vacinadas, nós não temos relatos, né, de reação grave, principalmente até nessa faixa etária aí de 5 a 12 anos. Agora, é importante lembrar, né, Lilian, que quando a gente passa a fazer a vacinação, você sai da fase 3, a gente viu isso com os adultos, e passa a fazer num número maior de pessoas, é possível, sim, que alguma reação grave apareça. Mas até agora, e essa reação grave, se aparecer, será muito menor, com certeza, porque até agora a gente não teve nenhuma reação grave, né, vai ser muito menor do que o risco de um adoecimento grave pela própria Covid. E vamos lembrar que todos nós já estamos circulando no trabalho, no lazer, no jogo de futebol, na Fórmula 1, na balada, quer dizer, a maior parte das pessoas já estão indo, os adultos estão, as crianças já estão na escola e a gente tem uma circulação do vírus. Então, é importante, sim, a proteção de todas as pessoas neste momento. Com a liberação dessa vacina, que a gente espera que aconteça o quanto antes, e pelos números apontados nos Estados Unidos, né, para essa idade, e aqui deve acontecer também essa liberação, a gente pode apontar que o país, com sua cultura de vacina, com o que fez, com a busca mesmo da própria população pelo imunizante, e agora atingindo então crianças de 5 até 12 anos, podemos ter uma situação bem melhor do que vem acontecendo na Europa, mesmo nos Estados Unidos? Eu acredito que sim, né? Pela importância da vacinação, pela importância em termos de, com o objetivo de controlar a pandemia. A gente sabe que a gente precisa sim da vacinação, né, completa da maior parte da população que pode ser vacinada. Então, nós temos o brasileiro, de uma maneira geral, né, ele é muito afeito, ele participa muito, ele tem uma adesão muito grande à vacinação. Então, eu acredito sim que teremos um bom comparecimento das crianças. Mas é claro, né, Flávio, Lilian, que a gente vai precisar continuar nesta parceria de quase 2 anos, né, de vocês, da imprensa, com a gente, né, no sentido de esclarecer, de divulgar, de trazer as notícias verdadeiras sobre segurança da vacina, sobre a eficácia, sobre a importância de vacinar nessa idade também. Eu acho que esse trabalho, neste momento da aprovação, nós teremos que nos esforçar e ter um olhar especial para nos dedicarmos um pouco mais, né, para o esclarecimento da população sobre a importância de vacinar nessa idade. Doutora, muito se falou, né, logo no início da vacinação, especialmente nas discussões que existiram sobre a reabertura das escolas, que as crianças eram vetores, embora elas adoeçam menos por conta, né, da Covid-19, os casos sejam, de forma geral, mais brandos, elas são vetores do vírus. Ou seja, neste momento, com as escolas abertas e, né, com a gente retomando a vida, as crianças ainda não vacinadas, elas continuam com essa característica, e por isso também a vacinação é tão importante, porque embora estejamos, felizmente, né, avançando na vacinação, ainda há risco, né, doutora?
Então, ainda há risco, né? Nós temos levantamentos recentes, feito até um que foi divulgado agora, né, do Wanderson, né, Oliveira, epidemiologista que todos nós conhecemos e admiramos, mostrando que em vários estados do país nós temos uma taxa de transmissão que é superior a 1, que é aquela que significa que o vírus está se transmitindo muito. As crianças indo para a escola, né, realmente nós sabemos, e era um conceito logo no início, né, Lilian, a gente achava que criança quase não transmitia. Este conhecimento, ele foi se acumulando, foi mudando ao longo da pandemia e hoje nós sabemos sim que crianças transmitem e transmitem muito bem. E, eventualmente, elas vão adoecer, né? E podem adoecer gravemente, tanto pela Covid, quanto depois pela aquela síndrome inflamatória que, infelizmente, nós tivemos aqui na nossa região, até alguns óbitos, por esta síndrome desencadeado pelo coronavírus. Então, nós precisamos, este é um motivo a mais do fato, né, das crianças transmitirem sim a Covid, é um motivo a mais para nós vacinarmos as crianças, né? Quer dizer, o controle da pandemia depende, né, de uma porcentagem grande de população totalmente vacinada e os acima de 5 anos vão se encaixar aí como população que deve ser vacinada. Eu só gostaria também, né, de lembrar que nós, né, os infectologistas, os pediatras, nós desejaríamos muito também que a vacina Coronavac fosse também liberada para essa faixa etária, né, que é também uma vacina muito segura. O Chile já vem fazendo essa vacina para as crianças e a expectativa é que a Sinovac e o Instituto Butantan entregue a documentação que a Anvisa pediu para que esse processo de avaliação ou reavaliação, né, da vacina da Coronavac para as crianças também possa prosseguir e ela possa ser liberada também no futuro próximo. Vale lembrar, né, que esse pedido já foi feito à Anvisa, e aí, sendo até um pouco mais extenso, né, de 3 anos para cima, a Anvisa fez a avaliação e não reprovou, né, a Coronavac. Ela apenas suspendeu porque precisava de mais dados, né? Exatamente, isso que a gente espera, que esses dados, agora a gente tem o Chile, que já está há mais de 2 meses vacinando as crianças, que o Instituto Butantan possa, né, fornecer esses dados a mais que a Anvisa pede para poder continuar esse processo de avaliação e possível liberação também da vacina Coronavac para as crianças. Teríamos daí então 2 vacinas e quanto mais vacina a gente tiver, melhor. E só para a gente finalizar, doutora Raquel Stuck, o Ministério da Saúde que decidiu então reduzir o intervalo entre a segunda e a terceira dose, né, de 6 para 5 meses. Isso para o público-alvo de idosos, imunossuprimidos e também profissionais da saúde. Além disso, também começa a estudar, né, a necessidade de um reforço entre 18 e 59 anos. Qual a avaliação que a senhora faz? Olha, Flávio, reduzir de 6 para 5 meses, isso é recomendado mesmo. Nós sabemos que, na verdade, alguns grupos populacionais você tem o sistema imune não consegue manter a proteção da vacina e essa proteção já começa a diminuir no final do 4º mês, então é recomendado sim, né, tá certo o Ministério em diminuir, levar agora para 5 meses e não 6, e é importante que as pessoas que pertençam a esses grupos, que elas compareçam para a vacinação da dose adicional, porque são pessoas que foram vacinadas lá no início e que já perderam a sua proteção. Então, isso, neste momento, ele é importante, sim, né, porque senão a gente fica com uma falsa ideia de que temos 80%, por exemplo, no município, né, quase 90% da população vacinada, no Brasil chegando a 60% de população vacinada, mas o percentual de pessoas efetivamente, né, ou seguramente protegidas é menor, porque eu tenho aquelas pessoas que já tomaram há 5, 6 meses, que já estão sem proteção, e por isso elas precisam desta dose. E encurtar este período em 1 mês, ele também é recomendado e vai nos auxiliar ou vai tentar impedir que a gente tenha um novo aumento do número de casos, que, como nós estamos observando na Europa agora. Doutora Raquel Stuck, infectologista da Unicamp, muito obrigado pela entrevista, mais uma vez aqui, essa gentileza de atender a CBN. Eu que agradeço a oportunidade, sempre à disposição, desejo uma ótima terça-feira para todos e uma ótima semana.
Aí tem uma resposta também sobre esse assunto, né, desse encurtamento de 6 para 5 meses. A Secretaria de Estado informou que o Estado segue com o cronograma de 6 meses de uma dose para outra. Qualquer alteração será divulgada ao longo das entrevistas coletivas. Resposta então da Secretaria Estadual de Saúde aqui à CBN Campinas. São 10h55.